Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o livro de São Cipriano da capa preta. Então esse é o título do vídeo de hoje, né? Vamos falar sobre esse livro que até hoje gera polêmica, né? E nós vamos seguir o caminho do seguinte: nós vamos falar vamos entender primeiro quem foi São Cipriano, né? Quem foi esse personagem, quando viveu, né? E o que contém no livro, né? Que é alegado que foi ele que escreveu, né? E como também quando esse livro foi escrito, qual é as divisões que ele tem, se ele tem algumas divisões, né? E para finalizar, nós vamos falar sobre quais são as religiões, no caso brasileira, né? Já que nós estamos dentro de um contexto brasileiro, apesar de ser um contexto europeu, onde o livro vai surgir, né? Como proeminência, nós vamos ver isso aqui, mas dentro dessas religiões que são praticadas no Brasil, nós vamos ver quais são as religiões, quais são elas, né? As religiões que abordam esse livro. Então, primeiro vamos entender o seguinte, né? Você pode comprar, inclusive, esse livro, ele está à venda aí. É um pouco caro, mas vale a pena, né? Eu nem pesquisei, na verdade, o valor. Mas você pode também encontrar em PDF, né? Então, esse livro, o livro de São Cipriano da capa preta, ele é conhecido por ser a mais completa, né? A mais completa obra sobre São Cipriano, né? E aí vem a questão, mas que deve estar despertando em você a curiosidade, mas quem é que foi São Cipriano, né? E esse livro que é tão famoso, um livro que é tão utilizado principalmente dentro do misticismo, né? Que livro é esse, né? Primeiro vamos entender quem foi São Cipriano. E São Cipriano, ele viveu entre uma vida de santidade, de acordo com a história, né? E a bruxaria, ou de acordo com aquilo que é falado sobre ele, né? Então, São Cipriano é uma figura histórica, né? E religiosa, que tem duas... Dentro da vida de São Cipriano, existem duas visões com relação a ele, né? E que trariam identidade para ele, a identidade de São Cipriano. E essa identidade, ela gira em torno de dois lados, duas visões sobre ele distintas, né? A primeira que é falado é que São Cipriano, ele é conhecido como São Cipriano de Cartago, né? E ele foi um bispo do século III da patrística, né? Durante o período medieval, o pensamento ele foi moldado pela patrística e pela escolástica, né? A escolástica após a patrística, né? E a patrística, os pais da igreja. E São Cipriano, tendo vivido no século III e sendo bispo, é um deles, né? Ele é venerado nessa visão, nessa concepção sobre ele é venerado como santo, né, pela Igreja Católica. A Igreja Católica vê ele como um santo, né? Ele nasceu em Cartago, isso na Tunísia, né? E ele foi um advogado, né? Ele advogava, vivia do meio jurídico, antes de se converter ao cristianismo. Depois que ele se converte, ele se torna um bispo, né? E São Cipriano, nessa compreensão, ele é famoso pelas suas obras que ele escreveu, né? E também por o modo como ele morreu. São Cipriano vai morrer, ele morreu como um mártir, né? A igreja foi perseguida durante vários períodos e ele vai morrer numa dessas perseguições que foi promovida por Valeriano, mais precisamente nessa compreensão em 258. Mas nós temos outra visão com relação a Cipriano, São Cipriano, né? E nessa outra visão, nessa outra identidade com relação a ele foi um mago, né? Um mago, ele nasceu dessa feita em Antioquia e desde jovem, quando São Cipriano era jovem, ele acabou se envolvendo, né? Buscando conhecimento, tanto com relação à magia, né? Da sua época, como também a astronomia, a astrologia, alquimia e a própria feitiçaria, né?
Então ele buscou esses conhecimentos, né, que vão ser base inclusive para o livro. Só que após uma vida dedicada ao ocultismo, a essa vida mais mística, né, ele vai também se converter ao cristianismo nessa visão, né? E também nessa visão, nessa compreensão sobre a vida dele, ele vai morrer também como um mártir, né? Ele vai morrer como um mártir em Nicomédia, né? E nesse caso aqui, em 26 de setembro de 304. Então, esse foi São Cipriano, né? Alguém que viveu uma vida que tem visões com relação a ele. No fim, ele vai se tornar um bispo e no fim também ele vai ser martirizado. Durante esse período aqui, a compreensão do livro, né? E dentro do livro nós vamos encontrar, né, o livro de São Cipriano da Capa Preta, feitiço, rezas, né, magias. Por esse dia até eu vi um vídeo falando sobre um feitiço, um ritual que o jovem, ele fez esse ritual e ele se torna, ele desaparece para as pessoas que estão perseguindo ele, e ele vira como se fosse um tronco de uma árvore. E ali nós vemos os homens armados procurando ele, o cara, né, que ele fez o ritual, e não consegue enxergar. E ele tá ali deitado no chão, encostado na parede, e as pessoas não conseguem ver ele, para de frente e não consegue ver. Porque de acordo com o feitiço, ele teria se transformado num tronco de árvore, né? Então nós temos magias, invocações, os ensinamentos mágicos, né? E como também os ensinamentos religiosos, os ensinamentos espiritualistas e também os ensinamentos ocultistas. Então isso é o que nós encontramos no livro de São Cipriano. Mas aí vem a questão: quando é que esse livro em si foi escrito? Nós sabemos que ele viveu no século IV, né? Século 3, século 4 ali, da época da patrística, né? Então, mas só que o livro, né? O livro ele vai ser divulgado, vai se tornar famoso, se tornar a partir do século XVI, o século XVIII e o século XIX, né? No Brasil, para vocês terem ideia, a primeira edição em português ela vai datar de 1846, né? O texto é atribuído a São Cipriano, né? Mas, porém, o livro só vai ser encontrado, só vai ser ganhar fama, né? Séculos após, né, a morte de São Cipriano, né? Como um mártir, né? O livro ele é dividido da seguinte forma: primeiro ele vai começar com a lenda de São Cipriano, né? E aí contém sessões sobre os diversos temas, né, do ocultismo, do qual eu já falei até alguns, né? E esses temas incluem a alquimia, né, a astrologia, a própria cartomância, daí as cartomantes usar o livro de São Cipriano, como também vai ter conjurações de demônios, né, adivinhações, exorcismos, né, rituais de exorcismos, né, fantasmas, tesouros escondidos, né, magia voltada para o amor, né, magia da sorte, presságios, oneiromancia, né, que seria a interpretação de sonhos, quiromancia, que é a leitura de mãos, né, e orações. Então, esse os temas que são encontrados no livro, né? Algumas edições do livro dividiram em 2 ou 3 volumes, né? Em algumas edições, mas você pode encontrar num único volume, né? E aí vem a questão, certo? Mas e no Brasil, quando nós nos voltamos para o Brasil, qual seriam as religiões que utilizam o livro ou que admiram o livro, né? Seria mais compreensivo, porque essas religiões que eu vou citar aqui, elas não têm um livro texto, né, como referencial teórico, né, e um guia para a espiritualidade da religião. Não tem, por mais que, por exemplo, a Umbanda tem vários livros que vários especialistas, várias pessoas que viveram a religião, escreveram sobre a religião
e que os livros às vezes se parecem ser canônicos, porém não existem livros que são livros textos, como por exemplo a Bíblia, né, o Alcorão ou a Torá do judaísmo, né, as obras do Espiritismo, né, o Pentateuco Espírita, que são as 5 obras, né, produzidas através dos Espíritos por Allan Kardec. Então, as religiões de matriz africana, a religiosidade é passada de geração para geração. No Brasil, o livro de São Cipriano é associado às religiões de matriz africana. Porém, é preciso entender o seguinte, que não há uma conexão, direta com nenhuma delas, até mesmo por onde o livro, por exemplo, o livro é visto. O livro é visto como uma herança, né, e que é popularizado na Europa e não na África, né, e isso no século XIX. No Brasil ele é bem popular, como eu falei, é bem popular entre os praticantes tanto da quimbanda, como da umbanda, como também do candomblé, né, inclusive é utilizado como um almanaque ocultista, né, de fácil acesso, que vai se diluindo dentro da crendice popular brasileira e religiosa. Então é praticamente isso, né? É o livro de São Cipriano. Esse livro aí eu recomendo que você adquira ele, né? Para você conhecer mais um pouquinho quem foi São Cipriano. Aqui tem só um esboço, né? O conteúdo do livro, os capítulos, né? E entender a prática religiosa que está escrito, que está redigido nessa obra, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Falamos de mais um texto, mais um livro sagrado, poderíamos dizer assim, né? Da playlist Livros Sagrados. E o livro de São Cipriano da Capa Preta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que o canal cresça, para que o canal o YouTube possa ver valor no canal e recomendar o canal para outras pessoas, dá o teu joinha aí, o teu like, né? Deixa o teu comentário. Se você sabe alguma coisa sobre o livro de São Cipriano, faz o teu comentário aí abaixo, né? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.